É o segundo vídeo da nossa aula do dia 8 e 9 de junho. Eu já fiz um vídeo sobre os avisos, um primeiro vídeo sobre a primeira parte da aula, que retoma um pouco a aula da semana passada e fala um pouco mais sobre as questões de valores, responsabilidade e consciência. Então, se você não assistiu, volte ali para o ambiente de aula e acesse o link ali para ter acesso à primeira parte dessa videoaula. E agora então a derradeira parte. Muito bem, galera. Muito bem, eu decidi gravar a videoaula porque ela é mais fácil para vocês depois também prepararem trabalho. Ela fica um pouco mais condensada que o Google Meet, né? Permite uma edição mínima minha aqui. Então você consegue, eu acho que se encontrar de uma forma muito mais fácil que ali se tiver que ver a gravação do Meet, tá bom? Então, muito bem. Primeiro, agora nesse momento nós vamos apontar algumas diferenças de visão ética, tá bom? Então, assim, não precisa constar no trabalho isso, né? É só para vocês conhecerem um pouco, tá? Nós temos várias teorias éticas básicas, certo? A gente tem aqui a ética das ações, o sistema ético que fala das ações aqui, e o sistema ético que fala do agente, da pessoa que toma a decisão. Tá? Então, a ética das ações vai pensar sobre o que eu vou fazer. E a ética do agente pensar sobre o ser. Eu sou o que e a partir do que eu sou eu tomo uma decisão. Tá bom? Então vamos pegar exemplos aqui que aí fica mais fácil. Aqui, ó. Na ética das ações, você vai ter uma teoria que é aquela bem fácil, né? Que é aqui, o utilitarismo. Tá? Então você toma ações e elas vão ser vistas como mais corretas, digamos assim, porque vai alcançar o maior número de bem, para o maior número de pessoas. Tá? Então, o utilitarismo também é chamado de consequencialismo, porque você vê a consequência para tomar uma decisão. Eu vou matar um para salvar 7. Os fins justificam os meios, compreende? Os fins justificam os meios. A consequência justifica o ato. A utilidade do ato, salvar 7 pessoas, justifica jogar aquele cara da ponte. Então, é uma ética da ação. Tem a ética que é teleológica, que é basicamente teleos em grego, né? É alcançar uma finalidade. Não precisa decorar isso, tá? Mas um exemplo de teleologia é aquela ética baseada no naturalismo. Então, você faz as coisas conforme a ordem natural do mundo. O naturalismo, posto de uma forma muito radical, é aquele que vai dizer que se eu sou mais inteligente que você, eu realmente mereço ganhar mais dinheiro que você, enfim, sabe? Então, o naturalismo vai nisso. A tal ponto que alguns vão dizer, cara, se uma certa etnia tem um QI, tira mais notas altas em testes de QI, eles merecem ter maior parte nos recursos da humanidade. Então o naturalismo ele vai pregar um darwinismo social, mas de uma forma muito radical. Tá? Então o naturalismo é essa ideia ali, os fortes dominam os fracos, é a lei da selva. Tá? E outra ação ética da ação é aquela que a gente viu lá passada, né, que é a famosa deontologia. Tá? Porque o que é certo em si mesmo. Eu não posso condenar um inocente para salvar o meu filho sequestrado se eu sou um juiz. Lembra desse dilema? O certo é o certo, não importa quem está sequestrado. Tá? Eu tenho que absolver o inocente. Quem não assistiu a aula com os dilemas, fica um pouquinho perdido, volta no ambiente aula e vê as nossas aulas passadas, tá bom? Mas quem viu, certamente está consciente do que eu estou falando. Naquela lei do juiz, ele tem que condenar o inocente para salvar o filho sequestrado, né? A filha sequestrada. Se ele seguir a deontologia que está aqui do lado, ele vai fazer o certo, não importa como. O certo é o certo sempre, em qualquer situação. Tá? Nesse sentido, muitas religiões vão se aliar a isso, né? Da ideia de que Deus dá um comando, um mandamento, e ele tem que ser seguido em qualquer situação, não importa o contexto. A ética cristã clássica não é assim, tá? Você pode, por exemplo, matar para defender sua família. Não é visto como pecaminoso.
Aqui essa ética é levada ao extremo, né? Do certo é o certo sempre, em qualquer situação, tá? Então vimos algumas éticas das ações, certo? A gente viu as éticas das ações aqui em cima, a gente vai ver agora as éticas que se baseiam naquilo que eu sou. Eu tomo uma decisão com base naquilo que eu sou. Então, um exemplo é o emotivismo. O que é o emotivismo? Viver corretamente é uma expressão da emoção. Então você é aquela coisa do segue o seu coração. É a ética de Hollywood, dos filmes. Eu estou em dúvida, não sei o que fazer. Ou o que o Hollywood fala, o filme? Alguém no filme vai dizer, siga o seu coração. Então isso é o emotivismo, tá? Alguns vão criticar, porque nem sempre o coração pensa ou decide o que é certo, né? As emoções são volúveis, tá? Tem a ética intuicionista, que você tem que viver no instinto. É o tal do segue o fluxo. Vai com a brisa, Hakuna Matata, deixa a vida me levar. É a filosofia do Martinho da Vila, deixa a vida me levar, tá bom? Você vai seguindo o instinto. E a ética da virtude, em que viver corretamente deriva-se de você ter um caráter moral virtuoso. Fazer o que é certo é um exercício da virtude. E nós vimos na aula passada a ética cristã, em que Deus ama você e você ama o próximo. Deus desce até você em Cristo Jesus e a partir do amor de Cristo você vai em direção ao seu próximo. Essa é a ética cristã. Então nós vimos aqui alguns sistemas éticos que vocês podem perceber quando forem preparar o seminário de ética aplicada. Vejam, vou pegar um exemplo. Você vai falar do aborto. O aborto vai prezar, talvez alguns vão dizer, cara, eu acho certo descriminalizar o aborto. Porque eu sou utilitarista, porque eu acho que você vai diminuir o número de morte de mulheres. Então é um argumento utilitarista, né? Diminuir a morte de mulheres. O fim, que é diminuir a morte de mulheres, justifica o meio, que é o aborto. Alguns vão usar argumentos até naturalistas, né? Quando diz assim, olha, a criminalidade caiu quando o aborto foi liberado. É uma lei naturalista, quer dizer que, cara, é melhor então abortar do que criar um filho na criminalidade. Eu estou dizendo que talvez até tenha um argumento meio perverso dizer isso, né? Enfim, mas aí tá para o grupo julgar. E talvez alguém que é contra a descriminalização do aborto vai seguir isso, da teoria do mandamento divino ou deontológico. Cara, matar uma vida humana é errado em qualquer situação, não importa o que, tá? Então vejam, né? Os sistemas éticos nos levam a decisões. E na verdade a minha decisão pode ser pautada por diversos sistemas éticos em mim. Ninguém é 100% deontológico, ninguém é 100% utilitarista, ninguém é 100% emotivista, intuicionista ou virtuoso. A gente é uma mescla, não dá para definir, tá? Exatamente como. Então você pode construir o seu trabalho sobre ética aplicada descrevendo quem é a favor de pena de morte, quais são os argumentos. E será que você consegue ver o sistema ético por trás desses argumentos de quem é a favor da pena de morte? Quem é contra a pena de morte? Quais são os argumentos? E você consegue ver qual é o sistema ético por trás dele? Tá? Então fica aí o desafio para você. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês que dá uma estendida nessa discussão, tá bom? Então nós temos, além de todos aqueles sistemas que vimos, temos também um sistema ético, né, chamado relativismo ético, em que as normas são definidas pela sociedade, não há absoluto. O ponto forte desse sistema é a tolerância. Cada sociedade, cada grupo define o que é certo e errado. Ponto fraco tá, mas se todo mundo define o que é certo e errado, qual é o dever do ser humano? Se eu acho que o meu dever é isso e você acha que é aquilo, cada um faz o que quer, né? Você vai ter a teoria do mandamento divino, que nós vimos o que é, certo e errado são definidos por Deus.
O ponto forte é que é uma boa base para moralidade, é fácil de decidir o que é certo e errado. Ponto fraco é que você tem que pressupor a existência desse Deus. Você tem que crer nesse Deus. O utilitarismo nós vimos o que é, não vou repetir aqui. Ponto forte é que ele tem uma base forte na prática, na vida cotidiana. Ponto fraco é que ele pode objetificar pessoas, né? Eu matar aquele rapaz do alto da passarela para salvar 7, será que eu não estou tratando aquele homem como um objeto? Será que eu gostaria que meu pai, se tivesse ali em cima, fosse jogado? A gente não aceita que nossos familiares sejam apenas um número. Então é complicado, o utilitarismo é o ponto fraco dele, é isso, tá? A deontologia é, você tem que fazer o seu dever, o que é certo. Ponto forte é que essa norma é universal. Ponto fraco, tá, mas algumas dessas regras são bem abstratas, né? Um exemplo é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é absoluta ou dá para discutir? Posso torturar alguém? Né? Tortura vai contra a dignidade da pessoa humana. Posso torturar alguém para salvar uma cidade? Digamos que um terrorista escondeu uma bomba aqui em Canoas. Posso torturar esse cara para extrair dele o local? Ou não? Ou é deontológico? Eu não posso ir contra nenhum preceito moral absoluto. Entendem? A deontologia também tem o seu ponto fraco. Ética da virtude, ponto forte, é que você internaliza, né? Você toma para si o comportamento moral. Você tenta praticar aquilo como algo da sua vida mesmo. Ponto fraco é não há grande amparo para dilemas éticos, né? Então você tem que, você tem que buscar no seu sistema de virtude o que você tem que decidir. Tá? Você tem mérito, então. Aqui eu não vou, a gente já viu o naturalismo, tem o hedonismo que eu não coloquei ali, mas o hedonismo é procurar tomar a decisão mais prazerosa para grande parte da humanidade. Então o hedonismo não é só a busca pelo prazer sexual, o hedonismo também é a busca pelo bem-estar da sociedade em geral. Tá? E o esteticismo é a busca pela aparência, né? A aparência vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Nós tomamos decisões para parecer alguma coisa. Não são grandes sistemas éticos assim, mas são mais sistemas filosóficos que levam pessoas a tomarem atitudes morais ou éticas conforme esses valores, né? Busca pelo prazer ou a busca pela estética. Muito bem, vou terminando por aqui essa videoaula, mas antes de terminar eu queria compartilhar com vocês, vamos ver se eu consigo aqui, um vídeo bem bonitinho, é um clipe de uma música coreana, que eu queria que vocês pensassem qual é o sistema ético que foi usado ali, tá? Então, é Dia dos Namorados, né, galera? Esse vídeo aqui é bem romantiquinho, eu vou tirar minha cara feia, eu diminuir um pouquinho aqui para não estragar o clipe. Então vocês vão conseguir assistir aí. Não é o do Seu Madruga, não, eu quero outro clipe. É esse aqui. Puxa vida, não tá entrando. Puxa vida, vamos lá. Eu vou ter que procurar aqui na raça mesmo. Aguardem um minutinho. Bom, eu vou colocar aqui, eu vou